alguns times sondaram o Rodriguinho, tá? Informação do Central da Toca, times dos Estados Unidos e também o Atlético Paranaense, que tem tido esse intercâmbio aí com jogadores do Cruzeiro, mas nesse momento o próprio Rodriguinho descartou as investidas, e é aquilo que a gente vem falando na Cruzeiro Esportes. Hoje os jogadores não querem sair do Cruzeiro, porque o Cruzeiro oferece condições muito superiores à média dos clubes, e também o Cruzeiro, como o Rodriguinho não quis, o Cruzeiro achou bom, porque o Leonardo Jardim, a comissão técnica do Cruzeiro, vê potencial nele e querem aproveitá-lo. Então existem planos para que o Rodriguinho seja aproveitado no Cruzeiro, e aí teve essas sondagens que não foram para frente, Washington. E aí queria saber a sua opinião, né? Tanto sobre a recusa do Rodriguinho e tanto sobre o Cruzeiro também ter esses planos para ele, mas a gente vê, né, que ele chama a atenção de alguns clubes, inclusive o Atlético Paranaense, que está numa campanha de recuperação na Série B. É um jogador que já demonstrou, a meu ver, assim, que tem certa qualidade técnica de passe, sabe construir jogadas, mas no Cruzeiro não aconteceu. Assim. Por esses fatores que a gente está colocando, claro que o lastro dele, né, a amostragem que a gente tem para analisar o que ele apresenta é muito pouco, é muito pequeno. Eu acho que ele é um jogador que tem potencial, que pode sim ser recuperável. Eu sempre acredito no ser humano, assim, sabe? Tem uma tendência de acreditar que ele tem capacidade, mas alguém que já demonstrou em algum momento, né? Não estou dizendo que ele é craque, não estou dizendo que ele é um expert jogador, mas eu acho que ele pode ser um jogador que complementa bem o elenco. O fato dele não querer ir está muito ligado ao que você falou. Assim, o Cruzeiro hoje tem estrutura, você tem uma direção, você tem um perfil estratégico traçado, o jogador ele vê possibilidades futuras interessantes, né? E você está num dos maiores clubes da América e do mundo, então ele não vai querer sair mesmo. Só que eu acho que então ele precisa de ter um pouquinho mais de entrega ali nos treinamentos, para ganhar um pouquinho mais da confiança do mister, porque assim, é óbvio que a comissão técnica, se perguntada ou provocada, ela sempre vai dizer, não, conto com esse jogador, é um jogador que está aqui no elenco, sabe aquele papo de está aqui no elenco, a gente espera contar com esse jogador, mas ele precisa, evidentemente, entregar um pouco mais, sabe? Para que ele justamente tenha a condição de mostrar para o Jardim assim, olha, pode me demandar esse serviço que eu vou conseguir fazer. Eu acho que esse ponto, ele não chegou nesse lugar ainda, sabe? Mas eu acho que ele é um jogador que tem potencial. E o Cruzeiro não está precisando de vender, não está precisando de emprestar. Ele é um jogador que eu ficaria com ele. Eu ainda acredito na capacidade técnica de auxílio dele. Não é um jogador para ser titular, mas eu acho que é um jogador que agrega, que entrega algumas possibilidades ali ao longo do jogo, sabe? Eu tô com você nessa aí, inclusive quero convidar a galera do chat para mandar a opinião de vocês sobre o Rodriguinho, se vocês acham que ele tem que continuar no Cruzeiro, se desenvolvendo aqui, se ele pode ser emprestado ou liberado, mas eu também tô com você nessa, Austin. Eu acho que se a comissão técnica confia no jogador, acha que pode tirar futebol dele, tem que lembrar que é um jogador muito jovem também, né? O Rodriguinho, se eu não me engano, ele tem 22 anos, deixa eu só checar aqui com certeza, para a gente falar certo. Que é uma outra coisa, né? Que facilita muito. É um jogador que tem curva, aquilo que você fala, tem curva de crescimento. É um jogador que dá para que ele ainda vai entregar, né? Ele completou 22 anos há menos de 20 dias, então, exato, tem curva de crescimento, parece ter tido uma evolução física, e eu acho que os jogadores jovens, na pior das hipóteses, assim, tem que ser esse o tratamento mesmo, sabe? Eles estão ali não para ser solução de nada, eles estão ali para se desenvolver, para crescer e para ajudarem quando for necessário, quando for possível. Então, acho que ele é um cara que pode fazer isso, já vimos coisas boas dele, já vimos algumas boas atuações, e acredito que com o time se encaixando e melhorando, ele pode jogar. E eu acho que as características que ele tem são importantes no elenco. É um jogador que tem velocidade, tem drible, é leve, pode jogar pela direita, pela esquerda ou pelo centro, né, como meia ali, então é um cara versátil. É aquela coisa, se a gente conseguir que o Rodriguinho jogue um futebol de bom nível, com frequência, a gente pode até não ter aquela necessidade de trazer um substituto para o Matheus Pereira, né? A gente ganha um substituto ali, um possível reserva para o Christian, um possível reserva para o Wanderson. Quem sabe, se trabalhar a finalização do Rodriguinho, você consegue um cara que entrega aquilo que o Wanderson entrega taticamente, mas talvez que faça mais gols, né? Porque a esperança de o Rodriguinho se tornar um bom finalizador, um jogador muito útil, é um pouco maior do que a do Wanderson, por exemplo, porque o Wanderson já é um cara de 30 anos, né? Então, assim, o Wanderson é um finalizador ruim, ele não finaliza bem.
Então, dificilmente ele vai se tornar um grande finalizador a partir de agora. O Rodriguinho ainda tem esse lastro de evolução, e eu acho, Washington, que como é o que a gente fala, né? Eu fico até muitas vezes com medo de estar defendendo muito a comissão técnica do Cruzeiro, né? E confiando demais, mas eu acho que ela nos dá argumentos para isso. Eu tenho medo, igual na época do Diniz. O Diniz tem essa pecha dele de que ele quer recuperar todos os jogadores, né? Tanto que ele queria recuperar o Matheus Vital ano passado, ele tenta recuperar todo mundo. E nem sempre todos os jogadores dá para ser recuperados. Às vezes por questão técnica, às vezes por questão física, às vezes por psicológico, por vontade, como você falou bem aí, cabeça. Então, assim, tem caras que não dá. O Jardim, eu tenho sentido ele, a comissão dele, abrindo mão daqueles que eles veem que não dá. Então, por exemplo, o Gamarra, o Cruzeiro já abriu mão dele, o Cruzeiro não vai ficar com o Gamarra. O Peralta tá voltando agora, o Cruzeiro vai abrir mão também, o Cruzeiro não vai ficar com o Peralta. O Dineno, aí não por questão técnica, mas por outras questões, o Cruzeiro decidiu abrir mão dele também. Agora do Lautaro, as informações que a gente tem é que o Cruzeiro abriu mão do Lautaro, só tá esperando proposta. E aí essa parte complica, porque aí depende de outros clubes. Então, assim, eu acho que não é o caso de que eles não estão abrindo mão de ninguém. Quem eles veem que tem que abrir mão, eles abrem, e pelo jeito o Rodriguinho eles enxergam que não tem. Você enxerga por esse lado também, eu acho? Exatamente, eu acho que e é isso, é no dia a dia, mas eu penso que assim, é um não abrir mão com uma sinalização de eu acho que você tem potencial, mas você ainda não me apresentou tudo. Porque, por vezes, o Rodriguinho poderia ter sido opções e as opções do Jardim foram outras. Entende? Então, assim, é aquele jogador que, bom, eu vejo ali futuro, tem potência, mas ele não está ainda pronto para entregar aquilo que eu demando para o time agora. Então, mas eu acredito que ele pode chegar lá, sabe? Eu acho que a situação do Rodriguinho passa muito por aí. Mas, para mim, indiscutível, é um jogador que tem essa curva de crescimento, que tem essa condição de oferecer ainda algo importante, sabe? Então, eu acho que ainda vale a pena. Mas também é chegar para ele e falar, Rodriguinho, como é que é, meu irmão, né? O que é que tá precisando? Eu concordo com você, teve uma mudança, né? Um amadurecimento físico bem legal, acho que ele cresceu um pouco fisicamente, está um pouquinho mais forte, isso é importante para um jogador da posição que ele faz, você sabe do quanto que fisicamente o futebol exige hoje, e esses jogadores precisam entender isso, né? Vídeo Matheus Pereira, né? Que a gente viu aí, o tanto que evoluiu, né? Fisicamente, e como que isso ajuda, mas eu acho que ele tem ainda que passar desse período de adaptação, e aí tá aí, se o Wallace até hoje não conseguiu, assim, você tem que pesar, sabe, assim, a onda do Rodriguinho, vamos deixar, e tendo potencial. Acho que é um jogador que dá para tirar ainda, mas tem que achar ainda o meio ali para fazer isso ocorrer. Como a gente falou, né? Um cara ainda muito jovem, é um salário baixo, né? Não vai trazer um custo alto para o clube, veio de graça, então é uma situação diferente. E eu acho que essa questão de, às vezes, manter o jogador no clube, principalmente quando ele é jovem e quando ele não onera muito a folha salarial, porque quando o cara é mais velho, um Lautaro Dias, por exemplo, um Gamarra, eles ficando no clube, eles aumentam a folha salarial ali em 250, 300, 400, 500 mil cada um. Então, isso, querendo ou não, é um dinheiro que você traz um cara que vai ser mais útil. Agora, quando você pega esses meninos jovens, ganham menos assim, eu penso que, a menos que seja uma situação que realmente você tenha muita convicção que ele vai jogar em outro clube, não vale a pena tanto emprestar. Igual aqui eu pegando o Tevez. O Tevez, nos últimos 6 jogos do Atlético Paranaense, ele foi titular em 1, inclusive jogou os 90 minutos e entrou em 5, né? Foi reserva em 5, entrando ali em diversas minutagens, a maioria na reta final do jogo. Então, assim, se for para o cara ser reserva e ele entrar só algumas vezes, e no caso do Atlético Paranaense, né, numa situação de Série B, numa situação de pressão, o time não estava tão bem na Série B, a torcida está com raiva do time, então, assim, pode ser mais interessante o cara ele evoluir no próprio clube, porque o treinador está vendo, o clube está acompanhando, o clube está fazendo práticas que ele considera interessantes. Hoje, por exemplo, o Tevez no Cruzeiro, ele estaria num clube muito organizado e num momento bom dentro e fora de campo, que ajuda também, um momento tranquilo, com uma estrutura muito boa. Então, assim, muitas vezes, na hora de emprestar esses jovens talentos, eu acho que na maioria das vezes, são poucas as vezes que dá certo.
A maioria das vezes o cara não consegue jogar, até porque normalmente ele vai para um time pior, e aí a pressão é maior, e aí tem duas questões, né? Se o cara é muito jovem, está começando a carreira, os caras vão ter coragem de colocar ele numa pressão. Aquilo também que a torcida fala, né? Tá colocando o jogador da base dos outros e não coloca o da nossa. Então, eu acho que talvez emprestar não seja sempre a melhor saída, e por isso eu até fico feliz do Rodriguinho estar aqui. Se for para ele não jogar aqui, mas ter o acompanhamento de perto da comissão do Cruzeiro, poder treinar um pouquinho, e seja para ele ir para o Atlético Paranaense e talvez não jogar também, que ele fique aqui, porque pelo menos vai ser acompanhado de perto.